13 de novembro. Impor condições para crer. João 20, 19 a 31. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. E eles alegraram, portanto, ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir e nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vimos aqui a questão do Tomé, que impõe condições para crer. Se não acontecer isso, eu não creio. Aquele pai também, sobre o seu filho, ele imaginava: se Cristo não curar meu filho, eu não vou crer nele. E Jesus leu o coração deles. Nós vemos Nicodemos, de alguma forma, fazendo perguntas para testar Jesus. Como pode acontecer isso que o senhor está falando? A mulher samaritana, da mesma forma. Como pode o senhor dar água viva quando o senhor não tem nem água, nem balde para tirar a água aqui desse poço? Vimos também a multidão que havia sido alimentada com pães e peixes, dizendo: para crer em ti, o senhor precisa apresentar algum sinal. Que sinal fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Haviam acabado de ver a multiplicação de pães e peixes. E João, o apóstolo João, quando escreve o livro de João, o Evangelho, ele contraria essa perspectiva de ver para crer. Porque se nós exigíssemos isso de Deus, impor essa condição para crer, então Jesus deveria estar aqui andando entre nós até hoje e fazendo sinais até hoje. Jesus seria um empregado nosso. Faça isso que eu creio.
faça aquilo que eu creio. Mas se o senhor não fizer o que eu quero, eu também não vou crer. Isso é incompatível com a fé. Por isso que Jesus se apresentou pela primeira vez aos discípulos no domingo à tarde, no domingo da ressurreição à tarde. Ele ressuscitou domingo bem cedinho. À tarde, ele foi até onde estavam os discípulos, para se revelar a eles. Eles estavam com medo dos judeus, com as portas trancadas, com medo de morrer. E Jesus passou por entre as paredes, se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E voluntariamente, Jesus mostrou a eles a mão ferida e o lado que estava ferido, com aquela lança que enfiaram nele. Aquilo aquela cicatriz jamais vai sair. É o símbolo da salvação, é o símbolo do perdão, é o símbolo do amor e da misericórdia de Deus. E eles creram. Entretanto, é interessante isso, que eles continuaram ali na casa, trancados. E 8 dias depois da ressurreição de Jesus então vem e aparece para Tomé, que tinha dito o seguinte, porque na primeira vez, Tomé não estava ali entre eles. A Bíblia não fala onde ele estava. Mas diz também, a Bíblia não fala que ele não estava naquele momento. Mas certamente estava ali. Mas naquele momento não. Por quê? Depois que Jesus se apresentou naquele domingo à tarde, em algum momento, ou naquele outro dia, ou naquele dia mesmo, ele apareceu lá e os discípulos falaram para ele: Jesus veio aqui, atravessou pelas paredes, mostrou as mãos feridas, mostrou o lado que foi ferido, e ele disse: olha, se eu não ver a mão dele furada e o lado machucado, se eu não colocar meu dedo ali, eu nunca, jamais vou crer. Na realidade, ele estava dizendo o seguinte: por que ele veio justamente na hora que eu não estava? Ele ficou com raiva e deu uma resposta dura. Eu não vou crer também. Se ele não fizer o que fez com vocês, eu também não vou crer. Por que ele veio quando eu não estava? Jesus tem seus motivos, ele não é nosso empregado. Ele sabe que Tomé tinha esse problema espiritual e queria confrontá-lo e dizer para ele: eu sei desse problema seu, eu quero resolver ele. Então eu vou aparecer quando ele não estiver lá, porque ele vai se manifestar, esse problema vai se manifestar no caráter dele, e eu vou dar um conselho para ele. Então ele ficou nervoso à toa, não precisava disso. Por que ele não veio quando eu estava aqui? Então Jesus, 8 dias depois, aparece novamente e Tomé estava ali. Todos contentes, felizes, e ele emburrado ali. 8 dias de emburramento. Acontece com a gente isso também? A gente fica emburrado com Deus? A gente fica
contrariado com Deus, decepcionado com Deus, por causa da nossa vaidade, por causa dos nossos problemas de caráter, quando Jesus sempre tem razão. Se alguém erra, somos nós. Jesus jamais vai errar. Então, Jesus volta 8 dias depois. Deixou 8 dias ele de molho ali para refletir, para ficar bicudo. E 8 dias depois Jesus vem e da mesma forma, não é isso que ele pediu? Então, da mesma forma, eles estavam trancados. Jesus passa pela parede e diz: paz esteja com todos vocês. Vocês continuem em paz. Não tenha dissensão entre vocês. Jesus falou isso 4, 5 vezes. Na primeira e na segunda vez. E agora ele... Tomé, vem aqui. Eu acho que Tomé deve ter esfriado a barriga, né? Sabe aquele frio na barriga? O que será? Será que ele ouviu falar? Sabe de uma coisa? Tomé era um daqueles que mais acreditavam que Jesus ia ser rei de Roma. Que Jesus iria montar um reino terreno e libertar os judeus da escravidão romana. Era aquele que mais queria isso, é aquele que mais era roxo nisso, né? Mais do que os outros discípulos. E quando Jesus morreu, é o que mais ficou decepcionado. E ali, agora, ele estava decepcionado porque Jesus tinha morrido. Ele não ia ser o rei. Ele morreu. Então ele estava emburrado por uma porção de coisas. Ele estava bicudo por uma porção de coisas. Jesus chama então Tomé. Tomé, vem aqui. Todos em silêncio. Veio Tomé. Lembre-se que nesses lugares não tinha só os 12. Tinha cerca de 120 pessoas que ficaram ali, reunidas. Era a igreja da época. E então, são aqueles que criam em Jesus, depois de quando ressuscitou, depois de tudo que aconteceu com Jesus, muitos creram e ficaram ali com os judeus, com os discípulos. Chamou então o Tomé e disse: Tomé, vem aqui. Todos em silêncio, e disse: põe a mão aqui na minha, veja aqui minha mão, toque nela, ela está ferida, tá vendo? Tomé ficou mudo nessa hora. Agora Jesus abre a sua capa, seu manto, e mostra para ele a ferida que estava ali. Tomé, põe a mão aqui na minha ferida. Tomé poderia dizer: ele não precisa não sei o quê. Mas ele não, ele esfriou, ele ficou mudo. Não sei se Jesus, talvez seja até bem provável isso, que tenha tomado a mão dele e colocado ali, porque ele ficou paralisado. E é como que se Jesus dissesse: tá bom para você assim, Tomé? Agora você vai crer, Tomé? Você impôs uma condição para crer. Você tinha que me ver. Você tinha que me tocar. Nenhum deles precisou fazer isso. Porque, Tomé, eu não exijo que as pessoas creiam em mim sem uma base. Eu me revelo através das escrituras, através da natureza, através da vivência, da razão e das evidências. E dos testemunhos de outras pessoas. Eles deram testemunho para você? Todos
Por que você não creu? Tomé, não fique triste. Feliz é aqueles que não precisam crer, não precisam ver, não precisam tocar, não precisa de um milagre, não precisa de algo sobrenatural para crer. Basta as Escrituras, o toque do Espírito Santo na sua mente, basta a razão, a coerência da verdade que está nas Escrituras. O Espírito Santo está falando com você e com todos os seres humanos, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E eu sempre estarei batendo na porta do vosso coração para entrar no coração. Você precisa deixar pela fé. A fé é algo que o Pai vai dar para você. Mas você pode refugar a fé, como você fez. É um problema de caráter. Então, Tomé disse: meu Senhor, meu Deus. Chamou Jesus de Deus. E diz Senhor. Senhor quer dizer, eu sou aquele seu teu servo para te obedecer. De hoje em diante, eu sou o seu servo. E o Senhor é o meu Deus. Ele não está falando de Deus o Pai, ele está falando de Deus o Filho. Você é o meu Deus. Jesus falou assim, só porque você viu, você creu, você vai ver muito mais. Então, nossa fé deve se basear, logicamente, em evidências, não em demonstrações. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. Ora, até os teólogos têm dúvida até hoje, em algum ponto. Mas as dúvidas não são centrais, são periféricas. E essas dúvidas levam a gente a buscar mais, chegar mais perto de Jesus, para saber os motivos, para querer entender. Deus quer isso. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, impor condições para crer está muito em moda por aí. Mas nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ler a Bíblia, ver o que o Espírito Santo está tentando nos dizer, abrir o coração, não à toa, sem base, mas com base na evidência bíblica que o Espírito Santo está te convencendo. Agora, não fique impondo condições. Nós devemos ser como uma criança. E quando o adulto fala, ela acredita. Se nós não nos tornarmos como uma criança, jamais veremos o reino de Deus.